Olá, bom dia, meus queridos, preciosos irmãos amados e irmãos amáveis. Muito bem, que a graça de Deus esteja conosco em mais um dia. Está escrito em São Mateus capítulo 5, versículo 48, uma escritura que eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos nesta manhã. É uma exigência que ele nos faz, dizendo assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa é uma exigência. Sede vós. Quando ele diz sede vós, ele está exigindo, uma exigência de Deus para nós. Agora, Deus nunca vai exigir algo de nós sem primeiro Ele não ter dado aquilo, não ter dado aquela dádiva. Se Ele exige fé, é porque Ele deu fé. Se Ele exige amor, é porque Ele deu amor. Se Ele exige o perdão, é porque Ele nos perdoou, ensinando que nós devemos perdoar. Então Deus não exigirá de mim, de você, aquilo que Ele não nos deu. Deus, Ele é tão santo que Ele exige também a nossa santidade. Mas agora, como ter essa santidade? Como ser perfeito, como Ele diz nas Escrituras a ser lida, que foram lidas? É ter a perfeição em nós. Deus sabia que nós, como humanos, não teríamos perfeição ou não seríamos perfeitos, como Ele exige, sem ter nos dado essa perfeição. E o que é essa perfeição? É Ele mesmo estando em nós. Então, o que Ele está exigindo de nós? Termos o seu Espírito. Porque Deus é Espírito e Ele está em busca daqueles que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. Então Ele está exigindo isso porque Ele nos deu do seu Espírito. E o nosso profeta fala algo muito interessante em duas mensagens, que uma é fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. No parágrafo 30, ele diz assim: Mas outra grande coisa, mais uma vez, concernente a Deus. Ele não nos deixa agora não sabendo o que é a verdade e como praticá-la. Ele não estaria apenas para nos punir por fazer algo que não sabíamos como aquilo seria feito. Então, deixando-nos tropeçar em algo. Ele não é esta espécie de Deus. Ele é um Deus o qual fala a palavra e exige que seus filhos creiam nela. E, portanto, ele sabe o que é melhor. E quando fazer aquilo, e como fazer aquilo. Temos nossas ideias sobre disto, mas ele sabe. Agora, na mensagem O Patriarca Abraão, parágrafo 5, ele diz assim: E quando Deus espera você fazer algo especial, Ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. Você tem que chegar à obediência completa, a obedecer ao que Ele diz. Deus exige. Você não pode fazer isso de forma diferente. E agora, Ele sempre dá um exemplo, e esse foi o seu exemplo, de uma completa separação de toda a sua família e de todos os seus parentes, e assim por diante, para andar com uma vida separada a Deus. Então, irmão, isso é profundo. Deus exige coisas de nós, para que esta perfeição esteja em nós.
nos afastarmos das coisas do mundo. Ele exige nós termos uma dedicação profunda naquilo que ouvimos, naquilo que aprendemos. Ele está exigindo. Olha, eu tenho parado para pensar, se Deus é um Deus exigente, ora, claro que Ele é. Por quê? Quem não é exigente quando quer ver uma perfeição a ser realizada? Então, se Deus quer ver perfeição em nós, Ele tem que ser exigente. Então Ele exige de mim, Ele exige de você ter o Espírito Santo, viver com o Espírito Santo e ser aquela que precisamos ser. Deus te abençoe em mais um dia. Medite nessas palavras. Se Deus exige, Ele exige aquilo que Ele te deu. Um forte abraço do meu coração e um bom dia com Jesus para o teu coração. Amém.